Olá, esse vídeo é direcionado para os judeus que não creem que Yeshua é o Messias de Israel. E esse vídeo também é direcionado para pessoas que creem que Jesus é o Cristo. Serve de argumento para vocês poderem aí responder essa massa de judeus que estão se levantando no YouTube, na internet e negando que Jesus é o Messias de Israel. Geralmente eles pegam Isaías 53. Eles falam que lá não está falando de Jesus, não aparece o nome de Yeshua, está falando do servo e que é Israel. Eu vou deixar também aí o link na descrição explicando Isaías 53. Nem precisa usar muito hebraico. Eles ficam usando o hebraico e se prendendo nas palavrinhas, né? Dizendo que está falando de Israel. A gente sabe, está falando de Israel. Israel é o servo. Só que eles não conseguem entender que o Messias procede de Israel e que Israel é considerado uma esposa. E essa esposa tem um marido. Eles não conseguem enxergar o Messias marido, sendo marido da esposa. Eles não conseguem enxergar um marido e uma mulher casados. Então, por isso que eles pegam a palavra servo e aplicam só para Jacó. Só para Israel. Eu tenho um vídeo aí falando de Isaías 53 e explicando quem é o braço do Senhor e o que ele fez no passado e o que ele sofreu também. No passado eu digo na época de Moisés, o que esse braço do Senhor fez na época de Moisés, o que esse braço de Yahweh fez na época do Messias e o que ele fará no futuro. E estou explicando quem que é o braço do Senhor. Mas para quem não dá ouvidos e continua negando, eu queria que vocês me explicassem isso. Você judeu que não crê que Yeshua é o Messias de Israel. Não crê, é uma coisa absurda para eles, né? Deus se fazendo homem e morrendo ainda pelos pecados do povo. Não, está escrito em Deuteronômio que o homem não morre pelo pecado de outro homem. Que Deus não pune o pecado dos pais nos filhos, e realmente isso está escrito, só que eles desconectam de todo o contexto geral. Mas em Isaías 53 diz, pelo pecado do meu povo, foi ele atingido. E ele, alguns dizem que ele é Israel. Aí, se Deus não aceita que uma pessoa morra pelo pecado da outra, como é que Deus está aceitando que um povo morra pelo pecado de outro? Outros pegam a palavra ele e diz que no hebraico é lamur, e a palavra lamur fala eles, tipo, pelo pecado do meu povo foram eles atingidos. E que supostamente, então, tradutores corruptos e infiéis de Roma tirou a palavra eles e colocou ele para aplicar ela a Jesus. Ok. Pelo pecado, vamos supor que tivesse escrito eles. Pelo pecado do meu povo, é Israel, né? Meu povo é quem? Israel foi eles atingido. Eles quem? Eles quem? Israel também? Então um povo morrendo pelo pecado do outro dá na mesma, interpretação incorreta, né? Descontextualizada de todo o contexto. Mas eu quero ler aqui Isaías 54. Dei essa panorâmica rapidinho para indicar vocês para o vídeo de Isaías 53. Isaías 54 diz o seguinte: canta alegremente, ó estéreo, que não deste à luz. Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Evangélicos não entendem esse texto aqui. Quem que é a mulher solitária e quem que é a mulher casada? Eles não entendem. Não conhece sobre as duas casas de Israel. Não sabe que a casa de Judá ficou casada com o Senhor e que a casa de Israel deixou de ser povo, com promessa. É isso que Isaías está falando aqui. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da sua habitação, e não impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua semente possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada,
Não te envergonhes, porque não serás humilhada, ou não sofrerás humilhação. Pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez, ou seja, da vergonha da tua viuvez. Verso 5. Porque o teu Criador é o teu marido, o Criador dos céus e da terra. Porque o teu Criador é o teu marido. E Yahweh dos exércitos é o seu nome. E o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Verso 6. Porque Yahweh te chamou de mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade, que fora repudiada, diz o Senhor Deus. Quem é a mulher que foi repudiada? O reino de Deus era 12 tribos. Pelo pecado de Salomão, próprio Deus quis dividir o seu reino em duas casas, casa de Judá e casa de Israel. Judá e Benjamim, casa de Judá. E as outras tribos, casa de Israel, tendo Efraim por cabeça. Link na descrição. Assista esse vídeo também. Mas a mulher repudiada foi a casa de Israel. Casa de Judá continuou casada. Isso todo judeu deveria saber disso. Agora, o que eu quero perguntar é o seguinte. Verso 5. Porque o teu Criador é o teu marido. Você sabe que, no Monte Sinai, Deus casou com Israel ao terceiro dia e deu as leis santas para eles. Mas no verso 4, diz a Escritura, no final do versículo, não te lembrarás mais do opróbrio da sua viuvez. O teu Criador é o teu marido, não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. É para ela ficar alegre. Como que Deus vai chamar uma mulher de viúva se o marido não morre? E quem que é o marido? Deus. Quem que é a mulher? Israel. Para Israel ser chamado de mulher viúva, o marido tem que morrer. E para o marido morrer, só é possível se ele for homem, se ele se fazer homem, uma semente de Adão. Caso contrário, a Escritura jamais pode dizer isso. E aonde que está a morte, então, do marido? Isaías 53. E não é somente Isaías 53. Se você vai no livro de Zacarias, você encontra também. Mas existem versões, né, de Bíblias hebraicas que elas fazem uma mutilação de versos messiânicos. Sabe, judeu não tem mais para onde correr, tem que chegar e mudar a Bíblia, mudar as escrituras hebraicas. Sabe, faz uma mutilação do texto. Essas são as serpentes. São os filhos da serpente. Pergunto para você. Como Israel é chamado de mulher viúva se o marido não morrer? E afirmo mais. Isaías 54, a partir do verso 6, né? Porque o Senhor te chamou como mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade, que fora repudiada, diz o Senhor. Você vê, isso tem nos profetas, Oséias 2, né? A casa de Israel recebeu carta de divórcio, Jeremias 3. Mas olha o que diz. Por breve momento te deixei, repudiei, mas com grandes misericórdia torno a acolher-te. No ímpeto de indignação escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, diz Yahweh, o seu Redentor. Oséias 2 diz o seguinte: chamai a vosso irmão, meu povo, a mim, e a vossa irmã, favor, né, Ruamá. Repreendei vossa mãe, repreendei-a, porque ela não é minha mulher. Oséias 1, a casa de Israel foi rejeitada. Por isso que em Isaías 54 fala de uma mulher repudiada. E Oséias e Isaías profetizaram no mesmo tempo. Pode ver Oséias 1, verso 1 e Isaías 1, verso 1. Eles profetizaram no mesmo tempo. Repreendei a vossa mãe, repreendei-a, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido, para que ela afaste as suas prostituições, a sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios. Verso 3.
Oséias 3. Disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher, Deus falando para Oséias, amada do seu amigo, mas adúltera. Como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de Páscoa. Comprei-a, pois, para mim por 15 peças de prata e 1,5 de cevada. E eu lhe disse, tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, nem será de outro homem, assim também eu esperarei por ti, porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifícios, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor, seu Deus, e a Davi, seu rei. E nos últimos dias, tremendo, se aproximarão de Yahweh e da sua bondade. Nós lemos Isaías 54, e vimos que a casa de Israel foi mulher repudiada, mas a casa de Judá ficou casada com Deus. Mas diz a Escritura que a mulher desamparada, que foi repudiada, mais são os filhos dela do que o da mulher casada. Está falando das duas casas de Israel. Mas Isaías 50 diz, assim diz o Senhor, onde está a carta de divórcio da vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor, a quem eu vos tenha vendido? Eis que por vossas maldades fostes vendidos, e por vossas transgressões vossa mãe foi repudiada. Foi repudiada ou não foi? Foi, mas Isaías 54, Deus está tomando essa mulher novamente. Ele mesmo fala, te repudiei, te deixei, mas você não vai mais se lembrar disso, se alegra, porque eu vou te tomar de volta. Agora olha a lei que o próprio Deus deu para Israel. Faz parte dos seus 613 mandamentos, que não pode ser quebrado. Deus não dá uma lei para o homem, da qual ele mesmo vai quebrar. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, que foi o caso que Deus achou em Israel, coisa indecente, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio, uma carta, e lhe o der na mão e a despedir de casa, e se ela, saindo da sua casa, for se casar com outro homem, e se este a aborrecer, ele lavrar o termo do divórcio, e lhe o der na mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem, que a tomou para si por mulher, vier a morrer, então o seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a desposá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante Yahweh. Assim, não farás pecar a terra que o Senhor, teu Deus, te dá por herança. Ok, Deus repudiou a casa de Israel, deu carta de divórcio e falou, vou te pegar de volta. Como é que é isso? Essa lei só perde a validade se o marido morrer. Porque o que liga a mulher ao marido é a lei. Mas se o marido morre, a mulher fica livre da lei. E ela pode ser de outro marido sem ser chamada adúltera. Por isso que o marido morre. Deus vem, se faz carne, homem, e morre. Não está escrito? Não te lembrarás mais do opróbrio da sua viuvez. A mulher se torna viúva porque o marido morre e ele morre para deixar ela livre disso, para que ele possa tomar de volta. Mas para isso é preciso ressuscitar. Isaías 54, o teu marido, o teu Criador é o teu marido. Não te lembrarás mais do opróbrio da sua viuvez. O marido morreu. Logo em seguida, ele acrescenta, eu vou te tomar de volta. Ou seja, ressuscitou. Ressuscitou. Então eu queria que você, judeu, me explicasse isso de acordo com Deuteronômio 24, se é que eu estou errado, ok? Deus abençoe, e para você que já crê no Messias, isso fica de argumento, Medita mais nisso, elabora, resume, seja mais estratégico e tenha isso sempre na mente. Eu vou fazendo mais vídeos sobre esses textos porque são muito ricos, dá para falar muita coisa. Deus abençoe.